Olá, meu nome é Fernanda Rola de Oliveira Lara, sou aluna da graduação de 10º período em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Viçosa, orientado do professor adjunto do Departamento de Veterinária Carlos Eduardo Real Pereira, e minha apresentação será sobre o trabalho realizado em minha iniciação científica com o tema Elaboração do questionário para avaliação dos fatores de risco da infecção por Leucemia intracelulares em equinos em Minas Gerais. Para melhor fluidez da apresentação, eu a dividi em introdução, revisão sistemática, objetivos, resultados e conclusão e referências bibliográficas. O meu projeto de pesquisa se baseou no projeto de mestrado da médica veterinária Jéssica Guzman, com orientação do professor Carlos Eduardo Real Pereira, com o tema Perfil sorológico, soroprevalência e fatores de risco associados com a infecção pelo Leucemia intracelulares em equinos em Minas Gerais. E os seus objetivos são estabelecer a prevalência, determinar o perfil sorológico e determinar fatores de risco associados. Assim, meu trabalho foi a elaboração do questionário epidemiológico que visa determinar fatores de risco associados à doença. Como breve resumo para melhor entendimento do trabalho, pontuei importantes informações. Em primeiro lugar, a Leucemia intracelulares é uma bactéria intracelular obrigatória, como já diz o nome, móvel, curva, gram-negativa, não formadora de esporos. Ela infecta células mitoticamente ativas localizadas nas criptas intestinais. Os seus principais hospedeiros, de acordo com a literatura, são suínos, equinos e hamster, além de já ser citado cães e bezerros. O segundo ponto é sobre a doença. A enteropatia proliferativa equina, ou EPE, é uma doença entérica transmissível que afeta principalmente potros em época de desmame. Infecta primariamente enterócitos em ilho e jejunum distal, causando uma proliferação da mucosa intestinal e subsequente má absorção. Ela possui uma epidemiologia pouco conhecida pelos pesquisadores. Em terceiro, os principais sinais clínicos descritos da EPE são letargia, anorexia, hipertermia, edema periférico, diarreia, cólica, perda de peso e depressão, com risco de óbito do paciente. Os objetivos do nosso trabalho estão ligados ao levantamento epidemiológico da doença. Vale ressaltar que o primeiro diagnóstico definitivo da EPE em Minas Gerais foi descrito no Hospital Veterinário da nossa universidade em 2021. Assim, como metas pré-estabelecidas, temos levantamento de dados para estudos nacionais e internacionais sobre a infecção por Leucemia intracelulares em equinos, busca de mais informações para a inclusão da EPE no diagnóstico diferencial para a neonatologia equina, em sinais de diarreia, anorexia, cólica, febre, entre outros, desenvolvimento de raciocínio clínico para o diagnóstico da doença. Assim, com base em informações presentes na literatura e questionamentos entre a equipe de pesquisa, levantamos as hipóteses para o questionamento. O que poderia estar relacionado com a soroprevalência da Leucemia intracelulares em um rebanho equino? Basicamente, a literatura nos traz uma correlação do manejo dos animais à propriedade, sendo esse manejo nutricional, sanitário e geral, a características da criação, como idade média, ciclo de produção, uso dos animais, presença de outras espécies, a ocorrência de doenças, sendo importante ressaltar quais são essas doenças, os sinais clínicos, frequência de tratamento, mortalidade, alterações pós-mortem e outras informações presentes também em doenças não diagnosticadas, e, se realizado, exames laboratoriais para análise de resultados. Assim, o meu trabalho trouxe esse questionário com 25 perguntas a serem feitas durante a entrevista, com espaço para inclusão do nome da propriedade, o nome do entrevistado, a data da entrevista e a cidade. O questionamento, com 25 perguntas, se inicia em quantos animais tem nessa propriedade, quais categorias presentes na criação, qual a categoria predominante, qual a origem dos animais, quantos potros nascem por ano na fazenda, qual o tipo de sistema de criação de cada categoria, qual o manejo nutricional de cada categoria, qual o uso dos animais, como é feita a introdução de novos animais no rebanho,
como é o manejo dos piquetes, pastos e baias, se há outras espécies de animais na propriedade, sendo quais espécies, quais vacinas são administradas nos animais, qual o calendário vacinal utilizado, como é feita a vermifugação dos animais, quais bases e qual o calendário utilizado, existe hábito de realizar o APG, se sim, quais espécies de parasitas já foram diagnosticados no rebanho, como é feito o manejo dos potros nascidos na propriedade, como é feito o desmame dos animais, qual a ocorrência de diarreia em potros de até 1 ano e 6 meses, quais tratamentos vêm sendo realizados nesses casos, qual a taxa de mortalidade para estes animais, se há outras doenças e sinais clínicos, quais são, se há casos de aborto e quando foi o último relato, os animais doentes costumam ser encaminhados para algum hospital, se sim, qual hospital, o exame de necrópsia é realizado em animais que vêm a óbito, já foi feita cultura microbiana, sorologia ou outro exame diagnóstico laboratorial na propriedade e quais foram os resultados, e como é feito o controle de roedores na propriedade. Assim, esse questionário poderá ser respondido tanto pelos proprietários da fazenda ou áreas, pelo médico veterinário responsável pela criação ou por colaboradores mais ativos da lida. Assim, o objetivo final após a aplicação do questionário será comparar os resultados laboratoriais com os resultados obtidos, determinar fatores de risco associados à EPE, caracterizar o perfil sorológico dos rebanhos, produzir mais informações sobre a EPE em rebanhos brasileiros, transmitir conhecimento da universidade para o campo sobre a doença. Aqui, por fim, eu trouxe todas as referências bibliográficas que utilizei para a elaboração do meu trabalho e gostaria de agradecer imensamente pela atenção de todos e deixo à disposição o meu e-mail para contato para qualquer dúvida ou discussão do tema. Muito obrigada!